Fala, meu lindo! Fala, minha linda! Começando aqui a lá Dave Leonardo, né? Vamos hoje falar mais um pouquinho sobre ansiedade, depressão e uso de drogas. Ansiedade que se liga de alguma forma à depressão, que leva muitos hebreuzinhos desinformados para o uso abusivo de entorpecentes, ervas sagradas para os índios e xamãs, que eles acabam transformando em drogas para a sua vida. Mas antes eu quero contar um pequeno conto, pois Jesus, o próprio Deus, quase morreu do coração e o universo ia acabar. Porque a família de Jairo veio correndo até ele, depois de passar a vida inteira por gerações pregando por aí a fé de Davi, que eles pareciam não ter. A filha de Jairo estava doente e, pelo desespero e falta de confiança, pensavam que ela estava morrendo, já estavam dando ela como morta. Jesus está vindo tranquilamente, pois ele é Deus, está com Deus, é filho de Deus e é um com o Pai. Ele diz que tudo aquilo que ele pede, como ele faz as coisas direitinho, o Pai dele dá. Os boatos já estavam correndo que Jesus fazia milagres, secava figueiras, dava vista aos cegos. Mas ali estava a família do templo de Jairo. Mestre, mestre, minha filha está morrendo. Vai, salve-a, por favor. Jesus, vamos lá, meu filho, respira fundo. Ali no caminho, uma outra mulher que já tinha gasto tudo que tinha com a ciência dos homens, se vê diante de Jesus. Ela olhou aquela situação e falou assim: opa, eu vou tentar. Afinal, eu já tentei de tudo. Eu já escutei a história desse cara aí por tudo quanto é canto. E aí, o texto não diz se ela já era da igreja de Jairo ou não, mas ela tocou apenas na orla do vestido de Jesus e ficou curada. Quem me tocou? Disse Jesus. Quase morre do coração de novo. Ô povinho desesperado. Mas patrão, o povo te aperta e te comprime. Como me pergunta? Quem te empurrou? Diz Pedro. Não, alguém me tocou. Eu vi que saiu poder, disse Jesus. E ela sumiu. Não com essas palavras, mas vou explicar para você de uma forma o que acontecia com essa mulher. Ela tinha fluxo de sangue,
Isso quer dizer que ela estava menstruada. Na religião dela, ela não podia tocar em nada, não podia conviver com pessoas direito, não podia pôr na comida. É uma mulher, gosta dessas coisas. E por 12 anos ela estava excluída. Ela sabe que se ela tocar no Jesus, a religião dela vai falar que ela vai deixar o mestre impuro. Então ela só toca na orla e é curada. Enquanto o povo da família de Jairo está desesperado. Pedro, Tiago, João, vamos lá comigo. Chegou na porta, já estavam cantando a marcha fúnebre, né? Porque a menina tinha morrido. Morreu. Não, ela não morreu, ela só tá dormindo, disse Jesus. Aí todo mundo riu, né? Quando entrou, ele falou, Talita cumi. Acorda. Levanta-te e anda. Não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu te dou, em nome de Jesus. Acorde, Nil. Matrix pegou você. Siga o Coelho Branco. Oi, meu nome é Fernando. E hoje vamos falar um pouco mais sobre ansiedade e depressão. Ontem eu terminei o vídeo que a gente estava fazendo, estava mostrando a fórmula mágica para vocês. E quando terminou, eu até gravei um videozinho, mas não ficou bom, eu falei, não, vou fazer de novo, né? Quando terminou, eu fui colocar uma música, um fone de ouvido. Nós estávamos falando de vícios em drogas, né? Mas vamos falar de vícios hoje. Como uma coisa leva até outra, né? E minha produtividade caiu um pouquinho. Por quê? Eu gosto de escutar uma música. Me faz bem. E até nos barcos que traziam os escravos para as Américas, era necessário música, tambor, porque a música ela mexe com a nossa alma, com o nosso coração. Palavras têm poder e a gente vai criando o nosso destino se a gente tem mais neurotransmissores da felicidade. Mas estou falando aqui de vício. E eu notei que eu tenho saído menos, às vezes para entregar um panfleto, porque meu celular foi roubado, estava acostumado com a música, eu não comprei um novo celular ainda. E aí eu coloco o fone aqui e por aqui fico. É lógico que eu produzo muita coisa aqui, só que é necessário uma vida lá fora também. Eu estava lendo ontem um livro e tinha um trecho que falava assim, ó, preste atenção com os vícios, porque ele vai te dar um momento de ouro, só que a árvore já vai surgir meio podre no final. Então vai ter muito fruto, mas ela vai morrer rápido. Pega os grandes nomes da música, da arte, que usaram drogas, né, para fazer suas artes. Tudo isso mexe lá dentro da gente. Então a gente fica mais corajoso quando a gente bebe um álcool, mais introspectivo, a gente, quando fuma um baseado, né, sai umas artes, né. Bom, e aí eu paro por aqui porque eu não usei outras coisas muito mais que isso. Mas a gente conhece histórias aí, né, quem toma uma ayahuasca, essas coisas e tudo. E a música, né, a comida e essas coisas que te prendem muito no lugar, elas acabam te escravizando também. E aí eu falei, nossa, eu preciso pelo menos arrumar um chipzinho para colocar no meu fone, porque quando eu coloco no meu fone, eu saio pra entregar panfleto. E assim como o Senhor das Estrelas lá no Guardiões da Galáxia, ele rouba a joia do infinito ouvindo uma música.
o rádio do meu fone pega muito ruim aqui em Ubatuba e eu tô sem dinheiro pro celular. Mas eu preciso vencer esta barreira para resolver um problema com menos dor. Porém, eu também combinei comigo de que todo dia, dependendo do clima, essas coisas e tudo, eu vou dar um mergulho no rio logo cedo, tem um rio aqui perto de casa, e fazer uma meditação. E o fato de estar com fone ali ia me segurar. O que eu fiz? Tirei o fone e fui. Tirei o fone, liguei a televisão, já desconectei, porque a minha televisão tá ligada no Note, né? Então já desconectei. A música continuou ali, mas ela já não estava aqui me prendendo. Eu sei que quando tá ligado aqui, eu me movimento mais e até saio. Mas às vezes nessa de entra uma música que você gosta, uma música que você gosta, tudo na nossa vida é mais ou menos assim. Por que as pessoas passam vergonhas nas festas? Eu sei porque isso já aconteceu comigo, mas eu sou uma espécie de cientista, sabe? Que eu gosto de me conhecer. Em vez de ficar olhando só nos outros, eu testo em mim. Quando a gente bebe um alquinho, eu vou começar pelo álcool e serve para todas. Depois eu explico de novo com maconha, tá? Vamos falar do álcool. Então você vai na festa. Você tá cansado. Você tá louco, aquela música te pulsando. E você quer entrar no clima. Você conhece o clima do álcool. Aí você toma alguma coisa. Quando a gente toma, o efeito ele não vem assim, ó, vup. Ele vem vindo, conforme vai fermentando aqui no estômago. Vai soltando, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Dependendo da velocidade que você vai fazendo esse uso, mais vergonha você pode passar no final e bater esse carro da vida. Quanto mais você trabalha o autocontrole, melhor você governa o carro. Daqui a pouco isso se transforma em um hábito e você não precisa mais ficar pensando para fazer. Porque você aprendeu a andar de bicicleta e mesmo caindo algumas vezes, você se levantou e fez sozinho de novo. Vai na festa, toma uma cervejinha. Como não fermentou ainda, que fermentou não, dissolveu aqui, né? Fez a digestão, tudo, né? Ainda tá subindo aquele álcool. Mas você tá desesperado para ficar legal. E aí você já manda outra. E outra. Isto, quando subir, acontece aquelas coisas que você conhece e por vezes te envergonha. Te faz sentir mal no outro dia. Meu nome é Fernando. Este que faz sinais nos momentos que eu falo alguma coisa muito importante é Deus. Ele trabalha comigo através de sincronicidade. Logo ouvirei vozes e enxergarei. Estou desenvolvendo algumas coisas em mim que eu acho muito legal. Impressoras voltam a funcionar só disso aqui. E Deus tem dito, você é um Jedi. Se você não acreditar em nada disso de Jedi, pega pelo menos a parte que eu estou falando da depressão. Como queres saber do reino dos céus, se nem da terra você entende ainda? Simão Barjonas e Marta atarefada. Maria escolheu a melhor parte e isso não vai ser lhe tirado. Então, você vai na festa. Você tomou uma cervejinha, batendo um papo tranquilo.
comeu um salgadinho. Um pouquinho de tudo, pra você comer de tudo da festa também, né? Uma vez eu fui na casa de um rapaz, comi uma panceta antes, no final ele fez um lanche desse tamanho e eu me arrependi porque eu não comi com o gosto que eu queria comer. Então um pouquinho de tudo. Aí, toma uma aguinha. Faz um xixizinho. Pega outra cerveja. Socializa com o outro grupo. Um pouquinho de tudo. Aqui, se você ficar aqui logo, você vai estar fazendo fofoca. E falando coisa ruim. Mudou de ambiente, começa tudo de novo. Bebeu devagarzinho, comeu o negócio, tomou uma água, fez um xixizinho. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu ir trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Ai daquele que logo cedo tiver bêbado no vinho. Mas Jesus fez o vinho ali na festa, para a festa. Você troca, você passa todos os dias na biqueira do bar, no bar. Tá o horário porque você tem dificuldade de chegar em casa e ficar escutando sua mulher com blá blá blá. Sem entender que ela olhou Satanás, o diabo e Lúcifer, seus filhos, o dia todo. Você não trouxe uma florzinha, não trouxe um chocolatinho, uma coxinha, mas você ficou ali no bar. Troca um dos dias desse bar por uma academia. Um jogo de futebol com os amigos. De repente você começa a fazer coisas que você gosta. Sua mente começa a gerar neurotransmissores da felicidade que vão fazer você querer fazer mais daquilo. Conversando com seus amigos, não só de mulher, futebol e rock and roll, ideias podem surgir para um novo negócio, uma nova empresa. Nem todos aqueles que conseguiram, nem todos aqueles que tentaram, conseguiram. Mas todos aqueles que conseguiram, acorda! Tentaram. Deus prometeu a Moisés que ia levar o povo até um lugar onde mana leite e mel. Todos os dias os hebreus tinham sua refeição, depois de tomar chicotadas do patrão. Jesus, Krishna, Oxalá, disse a Moisés: eu sou o que sou e daí eu vou te tirar. E tirou. Porém, do maná dos céus, do milagre, o povo reclamou. O maná, Jesus, a vida, é o pão do céu. O segredo não está no final, pois o final você vai encontrar um caixão
que você nem vai ver. Mas no trajeto, uma pipoca a comer diante da tela do cinema, com seu filho, com a sua mulher, que vai te ajudar a descansar, entreter. Depois, você pode levar todo mundo para jantar. Aonde? Sei lá. Um caviar, uma coxinha, um pão com mortadela, é você que vai decidir. Entre escolha e escolha, você faz a sua vida fluir. O ovinho virou uma lagarta que gosta de comer couve. Deus colocou a lagarta no casulo porque sozinha ela não entraria ali. E fez dela linda borboleta. Mesmo que o caminho anterior existiram situações a te ferir. Cada ferida, um aprendizado para o sobrevivente. E uma provação para o santo inexperiente. Santificar-se é viver do Espírito, nadar nas águas da vida e deixar as coisas acontecer. Jesus conhece a sua história. Basta você se autoconhecer. Se você acredita que o reino dos céus está lá em cima, as aves entrarão na sua frente nas bodas de Canaã. Se você acredita que o céu, que o reino de Deus fica no mar, os peixes vão te devorar. Porque o reino de Deus está dentro de vós. E assim você se torna um com o Pai. Ontem, depois de parar de reclamar da vida, minha impressora novamente parou. E Deus falou para mim, Fernando. E de repente, a impressora funcionou. Às vezes, algo acontece. E chuva começa a cair. Mas para chegar até aqui, tive que parar de me deprimir. Como? Escolhendo novos caminhos para andar. Onde às vezes aquela pessoa que te machuca não vai passar. Aí eu venho no computador e deleto tudo que eu não gosto. Sem olhar, eu encontro novamente as coisas que eu realmente gosto. A vida tá cheia de gente por aí. Mas somos viciados nas pessoas que nos fazem deprimir. Então, como fone, que é bom, mas às vezes pode me atrapalhar, eu tiro e sigo o som da música que tá ali, ó, na rua a tocar. Debaixo do céu azul eu vejo o sol e falo, uau,
que obra-prima do Senhor. O amigo do lado olha e fala: meu, que cara louco. Porém, eu lembro que Leonardo da Vinci prestou atenção nessas mesmas coisas. O quadro dele prova isto. Se o sucesso não for para hoje, Deus te dá isto. Minha companhia para você, sua companhia para mim. Eu podia estar deprimido, mas de repente eu comecei a filosofar. E eu acho tão bom quando essas coisas começam a acontecer, porque é uma maneira da minha criança interna ferida se expressar. Em algum lugar da minha existência. Um adulto talvez tenha dito que eu não ia conseguir, que ele tentou, mas não veio a conseguir. Porém, eu conheço de longe a Bruna Carla, o Érico Rocha, o Hélio Couto e a Flávia Melissa. E, juntando com Lucas Naves e Gasparetto, parece que tudo isso fica uma delícia. E aí, de repente, aquele sentimento que eu não tinha na vida real, eu encontrei na cena de um filme que às vezes ajuda a defender o meu campo energético da ignorância, que alguns chamam de mal. Quando eu ando na rua, às vezes eu escuto pessoas a me criticar. E aí eu conto nos dedos as coisas que eu gosto de fazer. Dessas, eu junto com a ideia daquilo que eu consigo produzir. Conhecendo a mim mesmo, não tem por que a palavra dos outros me ferir. Eu tenho um amigo, dois, que é meio doidinho. Às vezes ele faz cara feia pra tudo. Mas ele é ele. Eu sou eu. E juntos, nós fazemos o nosso dia muito melhor. E aí nosso trio tem o nosso Jesus, que equilibra tudo isso, cuidando das canções deste programa, para que eu realize meu sonho. E lá fora, no escuro da noite, ele me mostra lugares onde eu posso ajudar pessoas da qual ele não pode simplesmente colocar a mão, porque ele é muito grande, um dedinho pode machucar. Mas como ele sabe falar comigo, eu posso ajudar o meu companheiro ali a sua dor interpretar. Dentro de você existe um nojinho que se transforma para você na criptonita do Superman. Mas qual foi o medo de uma salsinha, de uma cebolinha, que sua mãe não entendeu direito de como te dar? Ai, que tristeza ter que comer uma ervilha.
tomar um remédio que minha mãe sabia, né, que ia me ajudar a me curar. Aí eu cresço e fico com muita raiva de toda essa situação. Porém, seguindo os grandes mestres, eu me perco um pouco em meditação. Então, a alegria volta a nascer no meu coração. Eu imprimi essas folhas que eu queria fazer uma videoaula sobre elas. Fica pra próxima, ok? As folhas já estão aí. Eu poderia colocar tudo nas telinhas aqui, mas eu quero fazer simples. Pra isso sair, pra isso fluir. Pra eu conhecer você melhor, você me conhecer. Mas eu queria falar um pouco desta imagem. Aqui nós temos Siddhartha, o Buda. E ele está meditando em cima de uma flor de lótus. E aqui nós temos, ele está sentado em cima de uma serpente. E as cobras, ó, é uma cobra de 7 cabeças, né? É justamente, ó, onde ele tá equilibrado com essa cobra aqui. Um religioso qualquer vai olhar uma linda obra de arte dessa, ó, dualidade, e vai falar que é coisa do demônio, sem ao menos entender. Só que o artista, quando o cara escreveu cada capítulo da Bíblia, o livro sagrado que você gosta, ele desenhou em palavras todo um cenário e uma situação. Quando um cara fez um desenho desse, ele escreveu com tinta. A mesma situação que o cara desenhou com palavras nos livros sagrados. Aqui quer dizer que ele está sentado sobre suas dores, seus pecados. Ele superou essas coisas. Ele superou o seu bicho, né? E a cobra, ela é um dos nossos eus mais primitivos. Estuda a evolução, você vai ver que nós já passamos por muita coisa, já fomos muita coisa antes de ter braço e andar de pé. E esse bicho ainda existe dentro da gente de alguma forma. Tá lá no nosso DNA, que alguns cientistas dizem que é DNA lixo, né? E aqui ele representou aqui, ó, ele tá em equilíbrio, ele venceu os medos, ó, porque senão ele não tava sentado em cima da cobra. Esses dias eu tava indo no rio, né? Eu tô indo no rio meditar e é engraçado, quando você fica num lugar meio calmo e você tá quieto meditando sem se mexer muito, dentro d'água, os peixinhos vêm e começam a te beliscar assim, ó. E até você, de olhos fechados, parar de acreditar na sua mente que aqueles peixinhos pequenininhos, sem dente, não tá te machucando, não é uma cobra. Enquanto seus olhos não abrir, olhar e ver que não é, você não vai sossegar. Só que depois que você abre os olhos uma vez, duas, e vê que é só peixinho, você tem que seguir pra próxima e falar, mano, quando você sentir bater, só deixar. Até porque se uma cobra estiver passando ali e ela não sentir medo de você, é capaz dela passar e ir embora. O tubarão, ele não tem braço. Então o jeito de te conhecer às vezes é com a boca. Então você tem que tomar cuidado aonde você nada. Se ali tem uma placa
de tubarão. Acidentes acontecem em lugares onde não tem um tubarão e de vez em quando ele aparece. Mas se você está indo onde tem o tubarão e toda aquela situação está te fazendo mal, melhor você não ir. Agora, se você é um mergulhador que gosta da adrenalina, você sabe estar ali, é por sua conta e risco. E aí você até ensina sobre fé e medo para as pessoas. Um policial no morro faz isso. Assim como o traficante que te vende as drogas ali, o menino da boca, ele também está com a vida dele em risco, às vezes para levar uma comida para casa. Outro dia, isso não tem nada a ver com o assunto, mas eu queria falar sobre isso. Eu conheci um rapaz na boca. E eu descobri que ele só tá lá porque ele saiu da cadeia, porque ele fez alguma coisa errada. E ninguém mais aceita ele no mundo assim, sabe? E ninguém ainda chegou pra ele que ele pode fazer sozinho. Porque eu vi um menino aqui todo dia na boca ali, outra boca. Ele acorda, passa a noite no frio, sendo que ele podia fazer a mesma coisa e ser um porteiro. Entendeu? Tipo, ficar parado a noite inteira e sem correr risco. Só que ninguém tá ensinando as pessoas direito, porque às vezes é um medo. De cães que rosnam, mas não latem. Que latem, mas não mordem, entendeu? Então, pessoal, quer começar uma coisa nova na sua vida? Começar a vencer a sua procrastinação, a sua preguiça? Assuma pra você que você tem preguiça. Assuma pra você que você tem raiva. Assuma pra você que você tem inveja. E aí, quando você assumir que você tem, você pode tratar. E você tratando, você pode se curar. E se curando, você pode menos se drogar. É por isso que o mestre Yoda ele fala ao contrário, né? A gente pensa que é doideira, né? Mas ele é um filósofo. Então o George Lucas quis mostrar que ele fala o contrário para representar esses caras. Ele é feito com a cara de Einstein, é meio Jedi, meio Jesus, essas coisas, né? Então, pessoal, quando o menino budista ele entra na sala do oráculo, eu perdi a colherzinha, né? Ou na hora que eu precisava dela, mas tudo bem. Outro dia eu achei uma colherzinha torta, bem no momento sincrônico que eu pensei nisso, achei a colher. Esta colher. Eu estava pensando exatamente na colher do menino budista, do Matrix, da sala do oráculo, e Deus pôs isso na minha frente. E eu sei que porque eu vivo esta vida. Eu estudo, tenho consciência e minha impressora voltou a funcionar 2 vezes. Chuva caiu ao meu redor. Quando eu soube fazer. Pessoas têm morrido por aí, por encher meu saco. E atrapalhar o trabalho de Deus, eu também não tenho ligado mais. E Deus aí fala assim pra mim. O menino budista, né? Não tente dobrar a colher. Não será possível. Apenas tente ver a verdade. A colher não existe. Se você olhar dentro desta cena, o Neo e o menino budista estão dentro da Matrix. Isso quer dizer, neste primeiro plano, tudo está acontecendo dentro da mente dele. Então, se você tem um medo, uma raiva, tente deixar ele mais leve. A gente vai aprender a ressignificar nas próximas aulas, mas vamos pegando as dicas. Vai aprendendo a relaxar. Para um pouquinho aqui agora de ver esse canal mesmo. Vai lá na Flávia Melícia, Lucas Naves. Vai aprender um pouco de auto-hipnose, hipnoterapia, sabe? Programação neurolinguística. Vamos começar a aprender a ressignificar. Ressignificando aquela dor do passado, dos nãos que você não entendeu e que não souberam te dar, e do bullying que você sofreu, logo você vai estar usando menos droga, e aí você vai poder fazer parte desse time de Jesus, de apóstolos, profetas e doidões e office boys como eu, que vai ajudar a curar esse mundo, porque é para isso que Jesus te quer.
Quem me conheceu há uns 10 anos atrás me viu de um jeito. Quem me viu uns 5 anos atrás me viu de outro. E as garotas que vão me ver daqui uns meses vão querer namorar comigo. E aquelas que me chutaram vão se arrepender. Tudo é por uma garota, né? O filme do Facebook não tem nada a ver com garota, eu tenho certeza, porque eu tava pensando ontem, né? Tudo isso começou não com o Facebook, mas com o Orkut, né? Pra quem lembra do Orkut. Mas aí o Mark Zuckerberg é um bom, né? Ele falou assim, faz um filme aí sobre uma história de amor, né? E se sua dor tem a ver com uma história de amor, faça assim. Dê uma olhada na situação. A gente gosta, nossa mente, ela gosta de lembrar das coisas boas que a gente passou com aquela pessoa quando a gente não tá mais com ela, quando a gente perdeu, ou quando ela foi embora, ou quando Deus tirou ela dali a força, que não era pra você e você não era pra ela. Então, faz as contas, um cálculo mental, na sua mente, assim. Se aqueles momentos que te machucaram e que te fizeram que Deus tirasse ela dali, valem tanto quanto os momentos felizes. Entendeu? E se valer, faz um esforço. Agora, se tiver uma cena de um corredor aonde você chega pra ela e fala assim, preciso da sua ajuda, e ela realmente não quis te ajudar, e te colocou numa ambulância por aí e nunca mais foi te visitar, mesmo sabendo que você podia se suicidar, fuja, vá para outro lugar. Quem sabe ali na praia você encontre uma Ana, na padaria uma Maria. Quem sabe a Marta tá fazendo sua comida para Jesus com um pouco mais de alegria. Cronos, o tempo, roubou o lugar do Deus Pai. Mas o tempo também é importante, pois é ele que nos faz pensar. Hoje eu tô de boa. Quero fazer minha arte, conversar com vocês, mudar de profissão, fazer minha vida valer a pena. Afinal, diz a lenda que a vida começa aos 40. Talvez a sua psicóloga, psiquiatra, de 20 e poucos anos, que vive doente e também toma remédio, não seja a melhor opção. Talvez esteja na hora de você buscar um terapeuta melhor, que te passe também alguma lição. Afinal, a psicóloga de 20 e poucos anos muito provavelmente não sabe ainda o que é uma menopausa, não conhece na vida do homem a crise da meia-idade. E tudo hoje tem virado uma doença e uma depressão. E quanto mais você se sentir doente, meu amigo, mais correntes te colocam nessa prisão. Hoje, você deve estar gostando da aposentadoria com 30 e poucos anos. Ou do Bolsa Família, que te acomoda, enquanto Deus quer que você evolua. É lógico que todas essas coisas, assim como Cronos, que cortou o saco do próprio pai, são importantes. Mas não para você virar um vagabundo, uma vagabunda. Porque Deus te dá opções de vida e você quer sempre do jeito mais fácil.
É lógico que o caminho mais fácil é o caminho da natureza. Só que o caminho de Deus tem um pouco de loucura, apesar de ter sua leveza. Se Deus te deu talentos, faça bom uso. Faça do seu Bolsa Família a porta de entrada para uma nova vida, onde você pega e faz uma coxinha, aprende a cortar um cabelo, abre o seu salão e esquece um pouco de faculdade. Às vezes, a sua vida só está precisando mesmo de um pouco de naturalidade. Eu sei que seu pai e sua mãe quer que você tenha uma profissão. Isso é bom. Mas pegue nos ensinamentos dos seus pais a verdadeira poção que leva a quem você é. Porque você não é só seus pais. Você é um grande quebra-cabeça que com paciência você deve montar. A família de Jairo quase matou Jesus, do coração, lá no começo da nossa história, por dizer que faz parte de uma religião e não tem fé. Enquanto a samaritana também quase matou Jesus, o infarto, por tirar o seu poder, ao com fé tocar na sua orla e o fluxo de sangue acabar. Mas quando é que estamos acordados, né? Você está gostando desse conteúdo? Clica no curtir aqui embaixo, compartilhe entre os amigos, segue para receber as notificações todas as vezes que postarmos vídeos novos. E meu nome é Fernando Jacinto Vieira. Tamo junto, Deus está aqui com a gente. E é isso aí. E na história de hoje, nós vimos, né, que, tipo, cara, a gente precisa ter fé na vida, sabe? Ficar pensando só em desgraça só vai gerar mais desgraça. Porque é como o nosso amigo Fernando sempre fala: pensamentos geram sentimentos, sentimentos e emoções geram atitudes. E atitudes, uai, velho, faz você ficar com a mina legal ou ficar sofrendo pelo cara que só te trata mal. Então aprenda a se controlar e a saber o que você quer. Porque quando você mandar um currículo para uma empresa dizendo qualquer emprego vai surgir. Mas se você escolher direito, quem sabe Deus pode trazer uma ótima oportunidade na sua vida. E do esgoto dessa Matrix você vai ressurgir. Este é meu amigo Pipo, que só gosta de me morder. Mas eu amo ele mesmo assim, do jeito que ele nasceu para ser. Bom dia, namastê.